E aí galera, aqui quem fala é o professor Valdemir Júnior e hoje a gente vai iniciar mais uma série de vídeos, tá? Então dessa vez nós vamos estudar os famigerados logaritmos, tá bom? Só que antes da gente entrar de fato no conceito de logaritmo, na definição do que é e começar a trabalhar com números e tudo mais, vamos dar uma volta aí alguns anos atrás e entender como que surgiu os logaritmos, né? Onde ele surgiu, para falar uma verdade. Então, acredita-se que quem criou os logaritmos foi esse rapaz aqui, ó, John Napier, né? Que ele era um escocês que viveu aí entre os anos de 1560 e 1517, tá? Só que também os logaritmos tiveram grande contribuição desses dois rapazes aqui, ó, o Henry Bridges, entre 1561 e 1630. Só um minuto, deixa eu ativar aqui a caneta. E entre esse aqui também, ó, o Joseph Burger, entre 1532 e 1632, que foi o período aí que ele viveu. Então, esses dois caras aqui, eles tiveram bastante contribuição dentro também do conceito de logaritmos. Mas acredita-se a esse cara aqui, ó, ao Napier, todo a base de logaritmo, tá? E o Napier, ele criou isso baseado em uma obra que foi publicada em 1614, que tinha esse nome aqui, ó. Uma descrição maravilhosa da regra dos logaritmos, tá? Então esse livro aqui foi um livro publicado por ele, John Napier, e nele ele fala a ideia principal de onde ele tirou a base para criar os logaritmos. Então vamos lá. O que é que tinha escrito nesse livro? Qual era a base, né? Qual era a ideia? No que consistia este livro aqui do Napier, tá? Então, ele apresentou a seguinte ideia pra gente dentro deste livro, tá? A ideia do Napier era basicamente o seguinte: era pegar duas sequências distintas e associar os termos de uma sequência, o produto de quaisquer termos de uma sequência, com a soma dos termos da segunda sequência, tá? Então seria como se fosse o seguinte: ele teria aqui uma sequência dada por b ao quadrado, b ao cubo, e assim sucessivamente até um b elevado ao enésimo termo, e uma segunda sequência dada por 1, por 2, por 3 e assim sucessivamente até o enésimo termo. E a ideia dele era associar o produto entre quaisquer termos de uma sequência, tá? Sei lá, b elevado a x vezes b elevado a y, tá? E associar este produto com a soma dos outros termos da outra sequência. Então seria mais ou menos assim: associar o b elevado a x vezes o b elevado a y juntamente ao x mais y, tá? Então, dando nome aos bois, né? Colocando em números, se torna mais fácil da gente entender, tá? Então vamos ver o que é que ele queria falar com um exemplo. A gente tem aqui a primeira sequência dada por 1, 2 e assim até o 9, e uma segunda sequência dada por 2, 4, 8 até o 512, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira sequência, que é dada por 2 e 3. Pegar qualquer um desses valores, tá? Vamos pegar aqui o 2 e o 4, vai. O 2 e o 4 são os números que a gente vai pegar. Lembra que a ideia do Napier era associar o produto de quaisquer termos em uma sequência com a soma dos termos da outra sequência, tá bom? Então, se eu pego aqui nesta segunda sequência o 4, que corresponde ao 2, e o 16, que corresponde ao 4, tá? Eu teria 4 vezes 16, né? E este produto aqui tem que estar diretamente associado à soma dos números que os representam na primeira sequência. Nesse sentido, 2 mais 4. Não é isso? Então, 4 vezes 16 é igual a 64, que é exatamente o número que está aqui na segunda sequência. E 2 mais 4 é igual a 6. Né? Então, a soma representa exatamente o valor na primeira sequência com relação à segunda, que está o produto, tá? Então, isso aqui é a base do logaritmo, é de onde surgiu o logaritmo. E na época, né, a gente viu que o livro foi lançado em 1614, isso foi uma revolução muito grande, causou um grande impacto aí dentro
do ambiente, né, científico, porque facilitou muito, principalmente o cálculo numérico com números absurdos, que naquela época eles utilizavam ainda trigonometria para auxílio. Então, o logaritmo, na época, foi uma grande revolução, porque trouxe aí uma facilidade muito grande para a gente trabalhar, principalmente com números grandes, né? Aqui é só um exemplo básico e dentro da linguagem do logaritmo, né, o que é que essa sequência quis dizer? Essa sequência, ela quis dizer que os termos da primeira linha são logaritmos na base 2 dos respectivos termos da segunda linha. Se você observar bem, 4 é o log de 2 na base 2, 16 é o log de 4 na base 2, e assim sucessivamente, tá? Então vamos agora para a definição, né? Vamos para o conceito, vamos para o que a matemática fala a respeito do logaritmo, né? Então vamos lá. Sendo A e B números reais positivos com A diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B o expoente x ao qual se deve elevar a base A, de modo que a potência A elevado a x seja igual a B. Ou seja, log de B na base A é igual a x se somente x A elevado a x for igual a B. Tá? Então é importante que a gente não se confunda e leia ao contrário, porque isso altera. Ou seja, quando a gente tem o A aqui, nesse númerozinho de baixo aqui é a base e aqui é o B, tá? Isso significa que é o log de B na base A, que não é a mesma coisa que log de A na base B, viu? Então, este logaritmo aqui é o logaritmo de B na base A, certo? Então, pessoal, alguns exemplos que a gente pode dar. Log de 8 na base 2, tá? Isso aqui é igual a 3. Log de 9 na base 3. Isso aqui vai ser igual a 2. Né? Log de 4 na base 2. Isso aqui vai ser igual a 2. Log de 25 na base 5. Isso aqui vai ser igual a 2. E assim sucessivamente, tá bom? A chave para você entender o que é um logaritmo é entender que isto aqui é um número, tá? Entender que isso aqui, ó, é um expoente. Por quê? Porque para todos esses logaritmos aqui, essa propriedade aqui vai ser válida. Se o log de 2 e o log de 4 na base 2 é igual a 2, isso aqui só acontece se e somente se 2 elevado ao quadrado for igual a 4. Da mesma forma, log de 25 na base 5 é igual a 2, só acontece isso se 5 ao quadrado for igual a 25, tá bom? Então você tem que entender que o log, ele é um número. O logaritmo, ele é um expoente, ele é o expoente que transforma um número em outro número. É isso, ele é um número transformador. Você tem que pensar no log como um número que transforma. Então, se o log de 4 na base 2 é igual a 2, isso significa que 2 ao quadrado é igual a 4, tá bom? Então, para encerrar essa aula de hoje, a gente vai tratar de um último logaritmo super importante, e nós conhecemos eles como logaritmos decimais, tá? Logaritmos decimais nada mais é do que estes logaritmos aqui que nós convencionamos a escrever sem a base. Onde nós não escrevemos a base, isso significa que a base é a base 10. Né? Então, quando nós temos aqui log de 2, isso aqui é a mesma coisa que o log de 2 na base 10, tá? Então, quando nós omitimos a base, quando não tem nada aqui aonde era para ser a base do logaritmo, isso significa que este número que está na base é o 10, tá bom? Então, nós convencionamos a escrever o logaritmo da base 10 estando de forma oculta, tá bom? Então, quando aparece só log de alguma coisa sem a base, significa que a base dela é a base 10. E uma curiosidade é que os logaritmos decimais, eles foram uma sugestão do Henry Briggs ao Napier
Quando o Briggs leu aqui, ó, leu o trabalho do Napier em uma descrição da maravilhosa regra dos logaritmos em 1614, né? Quando o Briggs ele leu e entendeu a ideia de associar os termos de duas sequências, ele sugeriu ao Napier que ele fizesse isso com a base 10. E aí deu o famoso logaritmo decimal que a gente usa até hoje, certo, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido bem. Essa aula ela foi só para a gente trabalhar o conceito e um pouquinho da história dos logaritmos, que é uma história bem interessante. E na próxima aula a gente já começa aí a trabalhar os outros assuntos relacionados a logaritmos, tá? Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa o teu gostei, se inscreve aí no canal para continuar vendo vídeos como esse, para continuar acompanhando a nossa série sobre logaritmos e até o próximo vídeo. Tchau!